Vamos trazer aqui e repercutir um pouco do que os jogadores falaram ontem, depois desse empate com o Independiente Rivadavia, e muitos com algumas declarações fortes, por sinal, como Hulk e Thiago Silva, jogadores experientes e líderes, querendo ou não, do time dentro de campo. Mas eu tava pensando aqui, cara, não falei isso no vídeo anterior, não aprofundei mais nisso, até porque ontem debatemos bastante no pós-jogo, mas eu tava pensando aqui o que passa pela cabeça, ou o que passou pela cabeça do Zubeldia em entrar para esse jogo com Hulk como ponta, ao lado do Castillo, com 3 volantes. Dá para jogar com 3 volantes? Claro que dá. Se você tiver sistema para isso. Se você criar um padrão para isso. Marcar com 3 volantes, marca a saída de bola dos caras. Você tem menos capacidade técnica de criação, mas você pode abafar mais. Você pode dificultar a saída de bola. Agora, como é que você vai fazer isso com Castillo e Hulk? E o Soteldo, quando tem perna, ainda consegue fazer. Por que joga Castillo, sendo que o time não tem criação pelos lados? Não tem por padrão jogar pelos lados. E ele escalou o Hulk, que é um jogador que centraliza o jogo o tempo inteiro. Antes do jogo eu falei que não fazia sentido essa mudança. A gente cobrou durante meses por uma mudança de esquema tático, para testar algo diferente. E ele foi, insistiu, teimosia, até morrer abraçada com os caras. Aí agora, na hora da eliminação na Copa do Brasil, na hora de uma decisão na Libertadores, resolveu inventar. E faz errado. Sabe o que é pior? Você pede para mexer e quando mexe, ele faz pior. Aí no intervalo, estava analisando o jogo no intervalo e falei, bom, está evidente, escancarado, que não serviu para nada, não mudou nada. Continua a mesma coisa, só jogadores diferentes. A mesma porcaria com jogadores diferentes. Um time totalmente previsível, lento, não consegue transformar posse em chance, não consegue criar, não consegue ter agressividade, verticalidade, nada. Aí o que ele vai fazer? Vai fazer o óbvio, né? Vai tirar o Hulk, tirar o Castillo, botar o Hulk pro meio e botar um ponta. Porque contra esse tipo de time que joga recuado lá atrás e marca muito meio, joga pelas laterais. É pelas laterais que você pode jogar. Vai na linha de fundo. Os laterais precisam ultrapassar. É onde você vai conseguir criar dificuldade para o adversário. Porque pelo meio ele não vai te dar espaço. Mas não. Aí foi fazer isso. Depois, no segundo tempo, e trocou exatamente, fez exatamente as mudanças que eu falei no intervalo que ele ia fazer. É óbvio que ele fez. E foi lá e colocou a Costa. Poderia ser Ganso, poderia ser qualquer um. Mudou meu time e não resultou em nada. Porque o trabalho acabou. Isso eu falei muito sobre isso no último vídeo. Só mostra o desespero. E, para mim, algumas atitudes e a forma como ele reage, ele mesmo já aceitou, ele mesmo já largou. Agora, vai fazer isso se deixarem, eliminando o time em mais uma competição. E aí os responsáveis estão lá avalizando tudo isso. Bom, vamos lá. Vamos trazer um pouquinho aqui da zona mista, porque o Thiago Silva falou, o Hulk falou, e algumas coisas chamaram bastante atenção. Veja como foi a zona mista do Fluminense depois do jogo de ontem. Boa noite. Queria te ouvir, Hulk, a respeito do seu momento. Você acabou de falar para os colegas ali a respeito de estar se cobrando bastante, né? Sua estreia na Libertadores, a torcida vaiou sua saída. Queria ouvir de você, o que você acha que está faltando? É questão de adaptação? É posicionamento dentro de campo? Você jogou em 2 posições diferentes hoje. Queria ouvir a respeito de você e se você puder mandar um recado para a torcida a respeito do jogo de volta também. Sobre a questão da cobrança da torcida, da vaia, cara, eu jogo futebol profissional há mais de 22 anos, não é a primeira vez que eu fui vaiado, já fui vaiado e logo no jogo seguinte já fui exaltado, mas esse futebol é isso, e a gente sabe que faz parte. Por quê? Porque o resultado não estão vindo, porque as exibições esperadas não estão vindo ainda, mas assim, como eu falei ali atrás, eu sou um cara que eu me cobro bastante e eu tenho muita convicção de que quando se trabalha o resultado vem. Eu não posso dizer que vai ser hoje ou amanhã, vai ser no tempo certo. E no tempo certo, cara, a gente não tem uma bola de cristal para saber quando que vem. O que não pode é desistir, o que não pode é jogar a toalha no chão, pelo contrário, fazer com que essas vaias amanhã se tornem aplausos. Então, para isso é continuar trabalhando, para isso é continuar se dedicando. O mais importante é você saber que você é profissional,
que você respeita o clube, que é a instituição, que você respeita os torcedores, enfim, que você respeita todos os envolvidos. Porque fora isso é continuar trabalhando, uma outra maneira que não seja trabalhando, melhorando a cada jogo para que as coisas possam mudar. Não, é torcer, nos apoiar, que eu tenho certeza que temos plenas condições de vir com a classificação, é a nossa responsabilidade. E para isso precisamos do apoio da torcida, claro, como todos os clubes precisam. E procurar consertar, como eu te falei, cara, a confiança ela vai retornar. E quando retornar, tudo vai se tornar mais fácil. Você acredita que o Hulk do Galo pode aparecer no Fluminense ainda? Cara, eu acho que com certeza, eu me sinto bem, como eu te falei. Eu me sinto leve, eu me sinto confiante quando eu entro em campo. As coisas não vêm acontecendo, como eu te falei, eu não posso jogar a toalha. Pelo contrário, se eu vim para um novo desafio, eu vim porque queria coisas novas. Estava num grande clube, que é o Galo, um clube ao qual eu tenho um total respeito, sou muito grato por tudo que vivi no Galo. Então, um clube que eu era ídolo, né? E sair para o clube novo é natural, que você tem que construir tudo do zero. E eu vim sabendo disso e é normal essa cobrança, é normal essa esperança para que as coisas possam acontecer. Pelo jogador que sou, pela história que eu carrego, mas não só de história vive o futebol, então o jogador que diga desculpa. Então, para isso, eu preciso trabalhar e mostrar. E é isso que eu venho fazendo. O mais importante é saber que eu venho sendo profissional, que eu venho trabalhando, que eu venho me dedicando, que eu venho abdicando de muitas coisas para poder fazer com que as coisas aconteçam. Infelizmente, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu tenho plena convicção que isso vai mudar. Particularmente, me cuido pra caramba, chega um dia do jogo leve, com confiança, cara, vai dar tudo certo. Infelizmente, acontecem umas bolas que você acaba ficando sem entender, cara, como que é possível errar uma bola dessa? Como que é possível não dominar uma bola dessa? Como que é possível não finalizar bem? Mas são momentos. Se você começar a desconfiar ao invés de confiar, só tende a dar errado. Então, pelo contrário, mesmo dando errado, eu confio, eu tenho convicção que vai dar certo e vou continuar trabalhando porque isso vai mudar. Boa noite, Nonato. Te ouvi a respeito desse momento do Fluminense, porque o time sai de campo com a arquibancada dando recados, né? Primeira vaia para o Hulk na substituição, depois xingamentos direcionados ao treinador Luiz Beldia e ao ex-presidente Mário Bittencourt. O que dizer nesse momento para o torcedor que ainda tem um jogo de volta semana que vem? O que dizer para esse torcedor que cobrou hoje? O futebol tem disso, a gente sabe que quando o resultado não vem, a cobrança vem, nada mais justo, né? Ainda mais em jogos importantes, que a gente precisa dar o resultado. Claro que a gente confia, a gente vai confiar até o final. Libertadores a gente sabe como é que funciona, ainda mais lá na Argentina. Ainda foi um empate, querendo ou não, ainda temos o jogo de volta, claro, tem um jogo de brasileiro ainda, mas a gente tem que confiar, tem que estar pés no chão, a gente tem que estar fechado para responder em campo. Como é que foi para você fazer essa função mais avançada, né? Você foi o terceiro homem de meio de campo hoje. É uma função que eu fiz bastante ano passado também, dependendo da necessidade do jogo, do que o jogo pede, o professor tem as escolhas dele. Ali no segundo tempo aí eu já recuei um pouco mais, mas enfim, são situações do jogo, a gente tem que estar apto para o que o treinador pedir, dependendo do momento da partida e do campeonato que a gente está jogando. Como estava o clima no vestiário hoje, depois de mais um tropeço? Agora são 8 jogos já sem vencer. Claro que a gente fica chateado, mas na roda a gente conversou bastante sobre a confiança, a gente não pode deixar baixar a confiança. Tem 3 resultados no futebol, ganhar, perder, empatar. A gente pode olhar de 2 formas, e isso a gente pode se afundar, né, por um lado, mas também a gente pode olhar pelo lado de que talvez os resultados não tenham vindo, mas a gente, principalmente agora falando de Campeonato Brasileiro, a gente está conseguindo pontuar, por isso que a gente se mantém no G4. É difícil, realmente, claro que a gente quer ganhar, com certeza, isso não tira a nossa vontade de querer melhorar. E como eu disse, a gente tem que dar resposta em campo, porque não vai ser fácil, não está sendo fácil, e a gente tem que trazer a torcida cada vez mais para o nosso lado. Essa sequência... Opa! Não, ele vai fazer o detentor direito. Que ele tá, beleza. Ele já volta. Beleza. Juntamos todos.
Queria te ouvir a respeito, obviamente, da cobrança que veio da arquibancada primeiro na substituição do Hulk, né? Quando ele sai, ele é muito vaiado. E depois, ao final da partida, nominalmente, ao Zubeldia e ao ex-presidente Mário, né? Como receber essa vaia e blindar para o jogo de volta agora? Como que o elenco lida com isso? A gente já vive dentro do futebol há muito tempo e são situações que todos já passaram, né? Ou no Fluminense ou em outra equipe, então todo mundo tem experiência e sabe que o torcedor quer sempre a vitória e quer que a equipe não só consiga a vitória, mas também que jogue bem. Isso faz parte do futebol e todos nós somos experientes, já a grande maioria que está hoje no Fluminense aí já vivenciou várias situações e tem qualidade para isso, por isso que o torcedor cobra e a gente mostrou no início da temporada um futebol que o torcedor reconhecia em alto nível. Então, se o torcedor está cobrando é porque nós temos que cada vez mais analisar todas as situações para que a gente possa voltar a jogar dessa forma e trazer o que é mais importante, alegria para o torcedor, confiança, porque é o que a gente tem que fazer dentro dos jogos. O time não venceu ainda desde a volta para a Copa do Mundo, né? O que dá para dizer para o torcedor conseguir acreditar e confiar que nesse jogo de volta da Libertadores é possível essa classificação, principalmente levando em consideração o trabalho do Zubeldia, que apesar de no primeiro semestre muita gente olhou como o melhor futebol do Brasil, nesse momento às vezes olhando em campo parece que é uma sensação que está um pouco sem conexão, né? Que parece que ainda falta um pouco de ideias em alguns momentos, enfim. O que dizer para o torcedor nesse momento para confiar que essa classificação ela pode chegar? A gente tem que fazer, né? A gente já, como eu disse, já conhece há muito tempo o futebol e todo ano a gente sabe que o segundo turno das competições, principalmente o brasileiro ou o segundo semestre, é sempre mais difícil, né? Quem esperava que depois da Copa ou de uma parada ia ter facilidade, eu acho que não é só o Fluminense, mas a gente tem que se preocupar com o Fluminense. Mas todo mundo tem dificuldade nesse retorno e a gente tem que trabalhar cada vez mais, respeitar cada vez mais esse momento e buscar algo que, se fosse uma resposta só, era fácil de resolver, né? E nada como a próxima partida, para que a gente possa fazer por onde, se dedicar. O grupo tem qualidade, já mostrou isso. Já teve momentos importantes aí dentro da temporada com grandes jogos e isso aí passou essa confiança para o torcedor. E não está acontecendo agora, mas a gente tem que superar esse momento e não tem como ser diferente, que vai ser nos jogos decisivos, jogos importantes, e a gente espera que agora já na próxima partida a gente possa jogar da forma que o torcedor quer e passar essa confiança e depois sim na sequência pensar no jogo de volta lá na Argentina. Boa noite, Guga. Queria te ouvir a respeito dessa eliminatória. O que dizer para o torcedor para esse jogo de volta? Esse torcedor que vaiou o Hulk, que está aqui do lado, xingou o treinador, xingou o ex-presidente. O que dizer para esse torcedor a respeito do jogo de volta agora? Cara, acho que a torcida tá no direito de cobrar, porque o grupo, né, por ser tão qualificado, ter tido tão investimento, a gente está ciente que está faltando as boas atuações e os bons resultados, mas a gente é hora da gente se fechar e trabalhar ainda mais para voltar a confiança e voltar os bons resultados e as boas atuações, mas o jogo está totalmente em aberto e a gente vai com toda a energia possível para a Argentina para buscar a classificação e voltar a confiança do grupo. Cara, a torcida tem total razão naquilo que eles... nesse tipo de cobrança, porque há algum tempo que a gente não vem desempenhando o nosso melhor papel, a nossa melhor tecnicamente, fisicamente, a gente não está entregando aquilo que eles esperam da gente. E a cobrança hoje só veio no final. Eles tentaram apoiar a todo momento. No final vem a raiva, o sentimento de tristeza, assim como nós jogadores também. Mas vamos tentar melhorar, conversar aquilo que tem para resolver. No sábado já tem o Palmeiras aqui, não tem tempo muito para lamentação. E na terça-feira temos que ir para a Argentina tentar o resultado positivo, com todo respeito. Obviamente, se você não faz um jogo bom, você não cria tantas oportunidades. Eu acho que o nosso jogo foi muito abaixo daquilo que a gente é capaz de fazer.
Mas agora não é hora de apontar dedo se criou, se não criou. É cada um tomar a responsabilidade, tem que tomar, para que a gente pelo menos jogue um pouquinho mais, tente jogar um pouquinho mais. É verdade que a bola é um pouco diferente, o campo está um pouco mais duro, beneficia quem quer jogar um pouco na transição como eles. E a gente estava dando o que eles queriam. É isso que eu não entendo. Eles querem transição, a gente está dando transição. Mas enfim, é hora da gente manter a tranquilidade, sabendo que lá tá igual. Eles sabem também, eles respeitam o Fluminense assim como nós respeitamos eles. É tentar fazer um jogo melhor, coletivamente e individualmente. Hoje nós erramos muito. Tanto em controle de bola, tanto em passes. E isso vai tirando a nossa confiança e vai dando confiança para o adversário querer a transição. Eles fizeram um jogo impecável nesse sentido e a gente não obtivemos resultados em neutralizar esse tipo de situação, a não ser agora no final. Bom, tá aí, portanto, o zanamista do Fluminense, e o Hulk faz aquela indagação, ele meio que não acreditando nos erros que ele cometeu. É um negócio impressionante. Faz sentido, nem ele mesmo acreditar que ele pode cometer os erros que ele cometeu num jogo como esse. Não conseguiu dominar uma bola, não conseguiu fazer um giro. É um negócio muito assustador. E o Thiago falando como líder, como tem que ser. Ele mesmo em meio a essa dificuldade, essa ruindade, sobressai. Se ele tivesse em campo ontem, poderia ter sido pior. Porque é um jogador muito diferente, muito acima da média. Eu acho que, tirando o Hulk que chegou agora, tá muito claro, tá muito evidente que não tem mais clima. Óbvio que o cara vai chegar ali, não vai expor o técnico, não vai expor o treinador, mas tá muito na cara. Não tem mais clima, não tem mais condição. Agora, a decisão está nas mãos da diretoria do Fluminense. Vamos dizer se vai acontecer ou não essa demissão do Luiz Ubeldia, ou se ele seguirá para a Argentina, para daí, depois de eliminar provavelmente o time em 2 competições, aí sim resolverem tomar a decisão. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Como sempre, pedindo o apoio, a moral de vocês. E vamos seguir aí, porque o dia pode ser movimentado nesta quarta-feira.